oficialmente o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A decisão foi anunciada pelo governo Donald Trump e representa um endurecimento da política americana no combate ao crime organizado. Na prática, a classificação amplia o alcance das sanções contra as facções. Os Estados Unidos passam a ter mais instrumentos para bloquear bens, rastrear movimentações financeiras e punir pessoas ou empresas que mantenham relações com os grupos. Além disso, o apoio material ou financeiro às facções pode gerar consequências criminais sob a legislação americana. O governo dos Estados Unidos alega que PCC e Comando Vermelho estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil, com atuação que ultrapassa fronteiras nacionais e impacta a segurança, principalmente em atividades ligadas ao narcotráfico e lavagem de dinheiro. A decisão, no entanto, gerou reação do governo brasileiro. O presidente Lula e integrantes da área de segurança afirmam que tanto o Primeiro Comando da Capital quanto o Comando Vermelho são organizações criminosas, mas não se enquadram na definição de grupos terroristas. Há também preocupação com possíveis impactos sobre a soberania brasileira e sobre a cooperação entre as forças de segurança dos dois países. Eu queria falar um pouquinho sobre as consequências dessa nova mudança. A arte está aí para vocês, eu não consigo ver, agora consigo. Mas tem as principais consequências das mudanças. Lembrando, viu, pessoal, que é uma mudança que acontece na visão dos Estados Unidos. Dentro do nosso país, a legislação brasileira não muda. Então, agora que PCC e Comando Vermelho entram na linha de grupos terroristas, as facções passam a receber tratamento de terrorismo pelas autoridades americanas. São mais restrições para a entrada nos Estados Unidos, o que pode dificultar, inclusive, a emissão de vistos. Há também possíveis efeitos também nos nossos bancos, na nossa economia, a fiscalização maior nas nossas empresas. Já falamos sobre isso aqui no Brasil, já questionamos isso aqui no contexto metrópolis, mas pode sim haver essa dificuldade no relacionamento aí entre bancos, entre os dois países, né? Possibilidade de bloqueio de contas, alcance da lei americana aqui nos bancos brasileiros. Então, pode haver uma dificuldade. Vamos ver que dificuldade vai ser essa de fato, na prática, né? A partir de hoje, como é que isso vai acontecer, vendo aí principalmente essa parte aí das empresas e dos bancos. Eu quero até ouvir a opinião do Felipe sobre isso, porque ele já tinha falado aqui. Felipe já deixou claro que não acredita que vai haver essa implicação na economia, né, Felipe? Você já tinha dito aqui nessa semana que quem quiser investir no Brasil vai investir de qualquer jeito, porque já sabe da existência do Comando Vermelho e do PCC aqui há muitos anos. Esse é o ponto, Neila. A narrativa que a esquerda, né, e parte da base governista fala que não queria, né, a nomeação do PCC e do Comando Vermelho como organização terrorista global para os Estados Unidos é exatamente porque isso permitiria que os Estados Unidos fizessem uma intervenção no Brasil e que investidores, né, fugiriam do Brasil porque o PCC e o Comando Vermelho foram alçado a grupo terrorista. No meu modo de ver, essa é uma análise, uma narrativa muito simplista, né? Até porque todos os investidores, né, sabem, todo mundo que conhece o Brasil sabe da existência do PCC e do Comando Vermelho. E mais do que os dois, sabe que o Rio de Janeiro e vários centros urbanos do Brasil são tomados por milícias, né? Então, assim, então isso não vai fazer com que os investidores fujam do Brasil, né? Os investidores gostam de investir no Brasil, aquele que gosta, né, claro, né? Porque o Brasil ainda tem um nível de retorno muito maior do que investir em países desenvolvidos, né? Por isso que vários grupos de investidores do Canadá, né, fundos de pensão do Canadá, fundo soberano da Arábia Saudita, do Catar, investem no Brasil, né? Exatamente porque os retornos são lá em cima, né? Até porque o Brasil, é bom lembrar, Neila, tem taxas de juros altíssimas, né, que permite que as pessoas conseguem investir dinheiro no Brasil e conseguem ter uma rentabilidade muito alta, né? Enquanto os Estados Unidos têm juros de 5%, 6%, o Brasil está a cerca de 15%. Né? Então é uma farra de rentista. E essas pessoas vão continuar investindo no Brasil.
né? Com toda certeza, vou continuar investindo no Brasil por conta desses retornos altos e elevados. Então, é muito simplista falar que não, vai fugir com investidores do Brasil. Não vai continuar. E o Brasil, apesar de ter uma segurança jurídica muito baixa, né, tem retornos muito altos e tem um nível de segurança institucional muito alto também. É inimaginável você pensar que o Brasil vai deixar de pagar o título da dívida brasileira, né? Então vai continuar sendo um bom negócio os rentistas investirem no Brasil. E outro argumento é que pode ter uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Eu não imagino que vai ter, igual teve na Venezuela, algo parecido com o Brasil. Não faz sentido nenhum, até porque o Brasil é uma democracia, apesar de umas pessoas... Com problema, claro, que é uma democracia moderna, engateando ainda, né? Mas é uma democracia. Não dá para falar que o Trump vai vir para o Brasil, vai prender o presidente do Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por isso a conversinha e narrativa política que não encontra amparo da população, né? Então o governo brasileiro deveria, né, se aproveitar desse momento, né, e fazer do limão uma limonada, né? Fazer um acordo com os Estados Unidos de forma muito mais direta, muito mais dinâmica, muito mais concreta, para fazer com que haja uma celeridade para bloquear e congelar bens do PCC, do Comando Vermelho, fora do Brasil, por meio do sistema financeiro e bancário norte-americano, né? Então, eu acho que é muito choradeira, Nira, entre a direita e a esquerda sobre esse assunto. De forma pragmática, muda pouco ou quase nada esse assunto aí de classificação do PCC, Comando Vermelho, como organização terrorista. Bom, em documento oficial, o governo americano afirma que as facções brasileiras não apenas participaram de ações violentas, mas também teriam cometido, treinado ou planejado atos de terrorismo. A justificativa é um dos principais argumentos utilizados por Washington para enquadrar os grupos na legislação antiterrorismo dos Estados Unidos, uma medida que tem gerado reações e preocupações no governo brasileiro. E a gente vai mostrar para vocês de que forma esse documento mostra as consequências dessa classificação na próxima reportagem. Oi pessoal, tudo bem? Madrugada já do dia 5 de junho e eu tive acesso há pouco aos 2 documentos do governo norte-americano que classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras e também terroristas especialmente designados. Ambos os documentos são assinados pelo secretário de Estado Marco Rubio e vão ser publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial. Vamos dar uma olhada neles. A designação das facções como organizações terroristas estrangeiras foi assinada por Marco Rubio no dia 28 de maio, mas entra em vigor nesta sexta-feira. Na outra designação das facções como terroristas especialmente designados, Marco Rubio diz que PCC e CV cometeram ou tentaram cometer, representam um risco significativo de cometer ou participaram de treinamento para cometer atos terroristas que ameaçam a segurança de cidadãos ou a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos. A cobertura completa você encontra em metrópolis.com e também no nosso canal do YouTube Metrópolis TV.